Meus irmãos, boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Todos são bem-vindos. Só tem crente raiz aí, ó. Tô falando. Essa semana é longa. Todos são bem-vindos. Meus irmãos, o tempo é de adorar a Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus. Senhor que ouve as nossas orações. Se a gente não tivesse certeza disso, nós não viríamos para cá, né? Algumas certezas nós temos. Que Deus nos salvou. Deus nos adotou, nos fez uma família. Ele nos ensina a adorá-lo. A igreja é essencial, né? Não fazendo uso do nome do livro, mas a igreja se torna essencial. E nós temos certezas e garantias eternas. Então, por isso nós estamos aqui. Senão, né, temos que fazer outra coisa. Então, sejam bem-vindos. Abra suas Bíblias, meus irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Esse texto que nós vamos ler, ele vai introduzir também a pergunta e a resposta do nosso estudo de hoje. Efésios 1, 3 a 7. Ele diz assim: Bendito, e aqui é uma oração, tá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua glória. Perdão de sua graça. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Foi o teu amor, ó Deus, que chegou até nós, Pai. Num ato de misericórdia, gracioso, o Senhor nos deu vida novamente em Cristo Jesus, nos adotando, Deus, como filhos, porque já não éramos mais filhos do Senhor. Mas o Senhor nos adota em Cristo. Muito obrigado, meu Deus. Estamos aqui para nos alegrar diante do Senhor. Se não for o Senhor, estaríamos perdidos. Hoje nós podemos te adorar, te louvar. Temos consciência, Deus, daquilo que o Senhor fez por nós. Então, bendito seja o teu nome, Deus, para todo sempre. E que essa igreja, Deus, ela adore o Senhor verdadeiramente como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Lido Efésios 1, 3 a 7, deixa eu colocar aí a pergunta para a gente ler junto. A pergunta, na verdade, é o que é adoção, mas eu gostaria que a gente fizesse junto essa leitura e a resposta. O que é adoção? Adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos o direito a todos os seus privilégios. Interessante que não está colocando aqui os deveres, não é essa a intenção. É quando alguém é adotado, ele passa então, por causa desse ato de adoção como uma coisa boa, ele passa a ter direitos, né, que ele não tinha antes. As pessoas se enganam muito, né? Elas estão vivendo a vida achando que o que elas conseguem conquistar e fazer e alcançar, aquilo é o suficiente. Mas para o cristão é diferente. Não é que isso não seja bom, mas não é o melhor. O melhor de Deus, né, usando a frase bem popular, né, está por vir. O melhor de Deus a pessoa ainda está por descobrir. Quando de fato Deus o chama para ser filho. Agora adotivo, né? Adotivo. Então, adoção é um ato da livre graça de Deus pelo qual, né, pela adoção, somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Uma outra coisa é que muitas vezes, né, eu já me deparei com essa questão de você se diz filho de Deus como cristão. E alguns olham que é muita ousadia.
né? Ou então o pessoal generaliza, todos são filhos de Deus. É a ideia da inclusão, né, forçada. Todos são filhos de Deus. Não são todos filhos de Deus, e quem de fato é filho de Deus não está sendo arrogante quando afirma isso. Eu sou filho de Deus não pelos meus merecimentos, fosse assim não teria, mas é porque Deus me amou, então somente por isso. Por isso, meus irmãos, tanto antes quanto depois da queda, o homem sempre pertenceu a Deus, tá? Ele pertence a Deus. E é diferente quando falamos pertencimento e filho, tá? O homem pertence a Deus por direito de criação. Todo homem, ser humano, pertence a Deus. Todos são criados imagem e semelhança de Deus. O que acontece então com um homem, uma mulher que é criado à imagem e semelhança de Deus? E como que é refletida essa imagem e semelhança de Deus em alguém que não crê em Deus? Né? A expressão que nós achamos mais, que a gente vê na boca dos pregadores, dos teólogos, quem estuda essas coisas, vai falar sempre que é uma imagem ofuscada de Deus. Então, o ser humano sem Deus, ele representa Deus, ele é a imagem de Deus, porque ele é uma criação de Deus, continua sendo. Quando cresce e multiplica, é a imagem de Deus. A ideia do ofuscado por causa do pecado. Ele não representa Deus, porque ele não é agora, não tem mais comunhão com Deus, embora seja imagem e semelhança de Deus. A questão é que, tanto antes como depois, somos filhos de Deus. Mas depois da queda, a ira de Deus se manifesta no homem. Aí você vai encontrar isso no próprio Gênesis 3. Se você pegar o final do capítulo 3, o que está falando lá? Né? Deus está decretando coisas que Adão e Eva não conheciam. Não esperavam, mas é decretado. Inclusive para colher, para plantar, colher, cuidar da casa. Adão ia sofrer muito mais. Então a ira de Deus se manifesta porque há uma separação. Mas Romanos vai dizer que de fato do céu se manifesta a ira de Deus sobre o homem, que ele adentra ao pecado, ele passa a amar o pecado e agir, né, como um agente do pecado. Então, se antes havia um relacionamento harmonioso antes da queda, quem tem que pensar, agora o que passa a existir é medo. O homem tem medo de Deus. No final das contas, ele tem medo. Aqueles que não proclamam Deus no seu viver, eles vão ter medo. E principalmente quando chegar próximo da morte. Mas isso tudo acontece porque o homem ele perdeu a comunhão com o Criador. Então, depois da queda, por causa do pecado, nem todos estão dentro, então, da categoria classificados como filhos de Deus. A queda tirou essa condição dos homens serem todos filhos de Deus. Mesmo nascendo, imagem e semelhança de Deus, não são filhos de Deus. Então, para que esse relacionamento ele seja restabelecido com Deus, necessita que Deus chame de uma forma efetiva o homem num ato de reconciliação. E é interessante que é isso que a Bíblia trata. Embora a Bíblia narra todas as fases, né? Criação, queda, redenção e consumação, a Bíblia está tratando não do homem, o homem vai entrar nesse negócio, mas ela está tratando de Deus, mas o homem está nisso aí. A redenção do homem está nos planos de Deus. Então Deus, antes da queda mesmo, já planeja a redenção do homem. Então, diante de todo esse momento que nós chamamos muitas vezes, de redenção, ou mesmo um termo mais comum, salvação, que nós ensinamos e aprendemos sobre graça, nós aprendemos sobre regeneração, fé, a gente aprende sobre arrependimento. Eu gosto de lembrar essas palavras centrais aqui da doutrina, né, cristã. Então, conversão, justificação,
está falando de salvação. Deus opera a salvação nesses termos para conosco. A partir daí, desse operar de Deus, desse chamamento de Deus agora para si, o homem, então, ele é reconciliado com Deus. Deus torna-o, né, redimido, salvo, reconciliado e chama-o de filho. E nós o chamamos de quê? Pai. É um termo maravilhoso para nós, né? Chamamos Deus de Pai. 1 João 3,1 confirma bem isso que nós estamos falando. 1 João 3,1, se quiserem abrir, fiquem à vontade. A gente tem que incentivar, de fato, a abrir a Bíblia, seja no celular ou nas folhas, né? Porque também ajuda-se... Bom, eu aprendi bastante assim, né? O pastor mandando abrir a Bíblia, a gente tinha que abrir. E sofria no começo, mas depois tudo melhorava. Ele diz assim, 1 João 3,1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, Pai Deus, que fôssemos o quê? Chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a quem? A Ele. Olha só, tá vendo? O mundo que não conhece a Deus como Pai também não conhece a nós como irmãos, ou filhos de Deus. Não é fácil. Essa, então, é uma dádiva de Deus, essa questão da redenção e da adoção, que nós vamos chegar nisso, através de Cristo, através da obra dele ali na cruz, a cruz do Calvário, atestado, né, pela presença do Espírito Santo em nós, na nossa vida. Isso, meus irmãos, Deus está nos reconciliando com Ele, está trazendo o homem perdido, pecador, condenado, novamente para a presença dele. Abra suas Bíblias em Romanos 8, de 14 a 17. Ele vai tratar dessa questão da adoção, mas como isso nos leva, né, à condição de filhos de Deus, o Espírito operando nisso, Cristo operando nisso, Deus Pai operando nisso. Romanos 8, 14 a 17, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só que diferença. Só um parênteses aqui, lembra de Efésios 1,13? Efésios 1,13 está falando, 12, 13, ele está falando justamente da conversão. Paulo está falando dessa conversão. Aliás, Paulo trata numa crescente mesmo ali em Efésios, né? Começando lá atrás, a necessidade, Deus chamando, colocando fé, arrependimento, vem a salvação. Aí ele vai falar que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Não tem como desfazer isso. Vamos lá. Esses são os filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Lembra que eu falei do medo? Agora não mais. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha que crescente também. Né? Todo esse plano de Deus aqui, que nos salva, vai fechar um dia nós, vivendo para sempre com Deus no céu. Não estou falando nenhuma heresia, né? São verdades, são promessas da Bíblia para nós. Então esse é o caminho de adoção, da adoção de Deus em nós. É fruto de quem? Da graça de Deus. É fruto do agir de Deus. Aqui não tem a nossa interferência. Deus é quem age favoravelmente em nós. Somos então inclusos nessa família de Deus com direito a todos os privilégios que Deus concede aos seus filhos. Somos adotados por Deus. Não estamos abandonados. O diabo não cuida de ninguém. Ele tem muitos filhos por aí.
mas ele não cuida. Até porque o próprio Senhor Jesus o classificou como o pai da mentira. Então, não dá para confiar no diabo como pai. Mas somos filhos de Deus, meus irmãos, e gozamos dessa alegria, desses privilégios. Um dos privilégios, como eu já disse anteriormente, é a própria eternidade ou a glória eterna. Teremos então o privilégio de não sermos mais punidos por causa do nosso pecado. O pecado já não nos condena mais, porque Cristo já nos deu vida. Ele já nos perdoou, Ele nos perdoa, sempre mediante o arrependimento, Deus está agindo em nós, porque Deus está cuidando dos seus filhos. Alguns cristãos vão dizer que a proposta, não, a verdade ou a demonstração de que Deus está cuidando dos seus filhos é através do seu enriquecimento ou das coisas que você vai conquistando na sua vida externamente. Eu digo para aqueles que são filhos de Deus de fato, isso pode ser uma verdade sim, Deus está abençoando, cuidando. Mas pessoas boas morrem também doentes, morrem com muitos problemas, morrem pobres. Pessoas que amam a Deus. Porque a nossa maior riqueza, a nossa maior demonstração do amor e cuidado de Deus como filhos que somos, adotados, é de fato o que Ele fez por nós. Então somente o nosso maior problema foi resolvido. Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ser adotados como filhos de Deus. Então, temos o privilégio de, diante da sábia disciplina de Deus, sermos também mais sábios, crentes mais sábios e crentes mais maduros. Gosto sempre de lembrar aqui na igreja, a gente não pode ficar patinando, né, na vida cristã. O crente que ama a Deus, deseja servir a Deus com todas as suas vontades e forças. Até porque, meus irmãos, o tempo ele é tão breve e ele passa tão rápido. E aí, mais importante que um dia nós seremos unidos com Ele. Romanos, que nós lemos aí, capítulo 8, ele fala também da nossa glorificação. Seremos glorificados com Deus, como Cristo foi glorificado também. E como Deus está na glória, nós seremos também elevados a essa condição como filhos de Deus. Olha quanta coisa Deus tem para nós como filhos. Olha quanta coisa maravilhosa. E viver um mundo de paz, né? Porque você vê que ao seu redor pode estar acontecendo tudo. Tanta coisa diferente, né? Uma hora é guerra ou tudo junto, né? Uma guerra, umas coisas, a gente sempre fala aqui, né? Umas leis meio doidas ao seu redor, pessoas homens e mulheres que se acham que são animais, né? Eu sou um gato, tudo isso aí acontece, não é verdade? Nós estamos no meio disso tudo. Mas olha, isso não rouba a paz. No nosso coração, não. Pode nos dar um trabalho, mas não rouba a paz que Cristo já plantou no nosso coração. Então isso, meus irmãos, é viver a vida cristã. Eu quero lembrar que Jesus, ao orar aos seus discípulos, orar por nós, né, no capítulo 17 de João, a intercessão dele ali foi maravilhosa, mas ele vai dizer o seguinte, que todos vocês, como eu também, estamos num mundo onde nós não somos bem-vindos como cristãos. Não adianta você falar assim, mas eu vivo bem. Qualquer hora pode mudar tudo, tá? Não há segurança no mundo para os cristãos. Que nós temos a nossa fé em Deus, nossa confiança e esperança no Senhor. Para nós, nesse mundo, não há segurança. E pensem nisso e orem sempre por isso, para que Deus lhes conceda ainda vida de paz, morram em paz, né? Mas paz que eu digo, paz exterior. Paz interior você tem no seu coração. Não estamos num mundo de segurança. Esse não é o mundo de Deus. Ainda que ele pertença a Deus, porque ele é o dono de tudo. Mas esse mundo, o que a Bíblia fala? Ele pertence a quem? Ao príncipe, né, dos demônios. É ele que governa, por permissão de Deus. Então, nós não somos daqui, irmãos. É bom a gente ter isso em mente e no coração para a gente pensar melhor como cristãos que nós somos, né? Mas eu queria que vocês abrissem um último texto para a gente ler e fechar. Porque esse ato de adoção nos coloca onde, no final das contas? Coloca numa família. Porque se Deus adota aqueles que Ele chama ao arrependimento,
Então, todos são colocados numa única família, seja aqui ou seja em qualquer lugar. É uma família. Essa é a verdadeira família universal. Família de Deus. Efésios 2, 12 a 22, para a gente encerrar, olha o que ele diz. Eu vou ler do 11, tá? É uma leitura rápida, então, só para a gente... Não vou pregá-la, mas apenas ler, né? É complemento. Portanto, Efésios 2:11, lembrai-vos de que no passado vós, gentios por natureza, somos nós, né? Chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, viestes para perto, pelo sangue de Cristo. Esse viestes é o processo de salvação, é a adoção. Pois ele, Cristo, é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede da separação em seu corpo, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. Olha a reconciliação aí presente. Em um só corpo, unidade, tendo por ela destruído a inimizade através da cruz, a inimizade que havia, né, entre os crentes judeus, entre os crentes gentios, ela foi quebrada em Cristo. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Olha que coisa maravilhosa a trindade nesse texto aí. Assim, olha a família de Deus, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, não sois estranhos, né? Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês não são mais peregrinos, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é o Evangelho, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, ela que nos sustenta. Nele, em Cristo, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo do Senhor. E o verso 22, no qual também vós, junto, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, meus irmãos, eu estou encerrando com esse texto, porque ele aponta para o que acontece com aqueles, então, que são adotados por Deus, se tornam filhos adotivos de Deus. Ora, nós somos a família. Quando se trata da família de Deus, é a família dos redimidos. Deus nos coloca numa nova família quando Ele nos adota como filho. Essa é a realidade. Quão bom é quando nossos parentes vêm juntos, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Mas nem sempre eles vão vir. E por ser nova família, é aí que você começa a ver a diferença, né? Quais são os seus programas agora? Qual era o programa da família anterior? E agora? Porque o que dirige sua vida é o quê? É a palavra daquele que te adotou. É ele que é seu pai. É ele que te instrui. É ele que te mostra. Então, é ele que eu obedeço, né? E muitas vezes não vai bater mais. Aí volta para a oração de Jesus Cristo, que cria-se, queira ou não, há uma separação. Muitas vezes nossos parentes se tornam pessoas que nós vamos confrontar com pessoas que estão no mundo. O mundo aqui é o mundo sem Deus. A ideia é essa. Separado de um mundo com Deus. Não porque nós queremos, desejamos isso, não amamos, não gostamos dessas pessoas, não. É porque não há mais comunhão. Então, graças a Deus que Ele criou a igreja. Graças a Deus pela igreja de Cristo. Porque é prazeroso, meus irmãos, nós nos juntarmos para adorar a Deus. Que Deus nos abençoe.